Você sabe que quando se fala em cuidados com o sol, a gente logo já imagina proteger a pele. Lógico, tá certo. Mas além da pele, os olhos também precisam de atenção redobrada. Olha só. Give me the green light, give me just one night. Os malefícios da radiação solar nos olhos são vários. Queimaduras nas córneas, catarata precoce e, em casos extremos, tumores. É por isso que o uso de óculos escuros no verão deve ser encarado muito mais do que um acessório para compor o visual. Eles servem para impedir que os raios ultravioletas causem danos, muitas vezes irreversíveis aos olhos. Os cuidados valem não só para os adultos, mas para as crianças também, já que os prejuízos são acumulativos. Segundo os especialistas, a absorção de raios é maior até os 18 anos de idade, mas a pessoa pode sentir o problema bem mais tarde, somente aos 30 anos. Por isso, não se esqueça, quando for curtir o sol, tome cuidado com sua pele, mas não se esqueça de proteger os olhos também. Tá certo. E aqui no Revista da Cidade nós vamos falar com o doutor Leonardo Marculino, oftalmologista do Hospital SEMA. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. Muito obrigada pela sua participação. Eu até gostaria já de perguntar para você quais são as doenças comuns com a excessiva exposição ao sol. As doenças mais comuns, agudamente, são as queimaduras mesmo. Do mesmo jeito que a gente pode ter uma queimadura na pele por excesso de exposição ao sol, a gente pode ter queimadura nos olhos. Queimadura na córnea, na conjuntiva. E outras doenças comuns, pterígio, é uma membrana que vem da conjuntiva e que cobre a menina do olho. Ah, tá aqui, ó, tem um exemplo. Ela cresce por cima da córnea, ela vem por aqui, né? Essa tecido branco que cobre esse tecido, isso aqui ela vai subir na córnea e vai vindo aqui. Isso aqui a gente chama de pterígio. É uma degeneração da conjuntiva e que gera essa pelinha que também é que o único jeito de tirar essa pelinha quando ela forma é tratamento cirúrgico. Então, uma vez que você tem essa doença, vai ter que ser tratado cirurgicamente. E quais são os meios para a gente proteger? Porque na pele é só passar protetor solar. E nos olhos? Nos olhos, o ideal é que você use, além de óculos escuros, né, com proteção ultravioleta, então não pode ser qualquer tipo de óculos escuros. Você também pode usar chapéu, boné e para os mais antigos usavam até sombrinhas, né? Sim. Você trouxe uns chapéus ali. Vamos ver. Algumas coisas que podem ser usadas. Aqui, ó. E é bom você usar mesmo os dois. Tem gente que coloca o boné, esquece do óculos escuro. Não. Tem que usar os dois. Tem que usar. Garantir o ideal a é proteção. Os dois. É isso mesmo. Agora, quando a gente fala em exposição excessiva, quantas vezes a pessoa precisa ficar ali no sol para ter esse tipo de doença comum? Na verdade, um dia bem ensolarado, você pode acontecer num único dia mesmo. Por exemplo, se você fica horas exposto ao sol sem uma proteção adequada, do mesmo jeito que você tem queimaduras na pele, você pode ter queimaduras nos olhos. Isso gera uma dor intensa, muito forte, vermelhidão ocular, sensação de corpo estranho. Sim. Não, que acontece. Às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo, está ali com aquele vermelhão. E já aconteceu com você em casa de ter esse tipo de reação, só que aí 2, 3 dias os sintomas vão embora e deixa para lá. Aí que vem o problema, não é? Exatamente. Na verdade, a gente envelhece o olho também, não só como a pele, o cabelo, todo o organismo envelhece. Então, assim, o efeito do sol sobre as células ela é cumulativo. Então, ao passar dos anos, quanto mais tempo você tem à disposição sem ter uma proteção adequada, mais as doenças prerrogativas de exposição ao sol elas vão aparecer. Tá. Então, doenças que, por exemplo, você poderia ter aos 60 anos, você pode ter aos 50, aos 40. Puxa vida, ele acaba adiantando um processo que não deveria ter. Você pode acelerar um processo que seria natural, mas que pela exposição excessiva você acaba antecipando. Entendi. Já deve ter acontecido também com você, quando passa protetor solar, a maioria deles acaba ardendo bastante os olhos. E tem uns que por horas você fica até sem enxergar direito. Isso é muito prejudicial, a pessoa precisa lavar imediatamente? Na verdade, essa região em volta dos olhos, você não deve passar o protetor solar. Tá, por isso a necessidade dos óculos. Então, por isso que você precisa do óculos escuro com proteção ultravioleta. Ele não basta ser escuro, tem que ter proteção ultravioleta. Como nessa
nessa região você não passou o protetor solar, o próprio óculos vai estar funcionando como um protetor solar. Entendi. Associado a um chapéu, um boné, ele faz com que proteja o rosto como um todo. Até nós estávamos falando aqui dos óculos, aí você coloca só o óculos e tá aquele sol infernal de 40 graus que graças a Deus a gente tem aqui no Brasil. Você coloca, mas tem a questão dele vir de cima dependendo do horário, por isso a necessidade do chapéu. E vem mesmo e acaba irritando, não é? E na praia, principalmente, praias que tem areia até mais branca, quanto mais branco, mais a luz vai refletir do chão também. A gente acha que o sol vem só de cima, não. O sol bate na areia, se reflete e vem ao teu olho. Sim. Então, às vezes você está só com um boné, por isso que às vezes você está com um boné e você, ainda mesmo assim, você sente muita dificuldade na praia. Porque o sol se reflete no chão, ou na areia, ou no mar e vai vir em você. Em locais onde tem neve, a exposição, muitas vezes o óculos é realmente todo lacrado, porque na neve aí a reflexão dos raios ultravioleta é ainda maior. Então, por exemplo, aqui a gente não tem neve no Brasil, muito raro, né? São alguns lugares no sul. Mas ao caso que tem neve frequentemente, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Então o óculos, além de ser escuro, ele tem que ser mais fechado, mais encostado no rosto. E tem pessoas que têm bastante irritabilidade quando mergulha no mar e acaba abrindo os olhos. Você aconselha o que depois disso? A pessoa com bastante irritação, depois que sai do mar? Na verdade, uma coisa muito simples de ser feita, numa irritação rápida, você pode fazer uma compressa com água mesmo, filtrada e fria. Pega uma gaze, um algodão, molha na água fria, você fecha os olhos e deixa em cima. Viu que não está melhorando, deve procurar o oftalmologista. Entendi. O que eu posso dizer assim claramente é para não abrir os olhos nem na água do mar, nem na água de piscina, porque se você fizer isso, com certeza vai ter irritação. É o cloro, não é? O cloro na piscina e a salinidade do mar, ela com certeza vai irritar o olho. Voltando ainda a falar dos óculos, é qualquer óculos ou eu preciso procurar um bem apropriado para o sol? Não, é assim, o óculos ele precisa ter uma procedência, ele precisa ter proteção ultravioleta, não basta ser escuros. Então, por exemplo, a gente vê muita gente comprando na praia ou nos próprios camelôs aqui na cidade de São Paulo, onde tem aquelas banquinhas expostos, óculos escuros. Um óculos escuro, você simplesmente olhando para ele, você não vai saber se ele é um óculos falsificado, se ele tem proteção ultravioleta ou se não tem. Não tem como você saber. Então, na verdade, você precisa comprar em algum local que você consiga saber a procedência do óculos. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui dois modelos que vêm com certificado de garantia, que tem um certificado, por exemplo, Inmetro, no Brasil, isso pode ter. E prestar atenção também no certificado, não é? Porque o certificado também pode ser falsificado. Então, na verdade, o que você precisa é confiar no local onde você está adquirindo os óculos escuros para o sol e olhar no certificado dele se ele tem proteção ultravioleta. Ele tem que ser proteção contra toda a faixa ultravioleta. Aí você vai ter certeza que você está usando um óculos adequado. Entendi. Ainda falando das doenças comuns que nós citamos, tem as gravíssimas também que podem acontecer, não é? Tem. Mas aí a pessoa tem que cometer alguns erros muito graves. Por exemplo, olhar diretamente ao sol durante um tempo prolongado. Não é que olhou para o sol já vai ter o problema. Não, a pessoa fica olhando para o sol durante... Sei lá, por exemplo, um eclipse solar. É uma exposição solar, fora do comum. E a pessoa resolve olhar para o eclipse sem se proteger. Ela vai ter queimadura no olho, na córnea, na retina e pode geralmente até causar uma baixa de visão, às vezes irreversível. Entendi. Eu vou convidar você para sentar ali na mesa, que o Revista da Cidade foi às ruas para saber o que você aí de casa faz para prevenir, para cuidar dos seus olhos, no nosso verão aqui do Brasil, que é enlouquecedor e é bem forte, a gente sabe disso. Até pode soltar já a primeira pergunta? O que devo fazer em caso de irritação nos olhos após a ida à piscina ou à praia? Como eu já tinha dito anteriormente, o ideal é que a gente faça uma compressa com água fria e se não melhorar em poucas horas, aí procurar o médico oftalmologista mesmo, porque aí ele vai receitar o tratamento mais adequado para cada tipo de lesão que possa ter havido. É que tem irritação que é frequente, você continua a fazer aquilo cuidando e insiste naquele problema. Às vezes você faz um tratamento que não atinge o que realmente deve acontecer e depois pode desencadear uma infecção, alguma coisa que poderia ser tratado de uma maneira simples. Sim. Quero ver mais uma pergunta.
O uso de óculos falsificados pode causar problemas na visão? Nós estávamos até falando sobre isso. Falamos por cima, é bom que agora a gente legal que a gente se aprofunda um pouco mais. Assim, o óculos que não tenha, fora a proteção ultravioleta, um óculos que não tenha uma qualidade na lente adequada, ele vai distorcer a imagem. Então, por exemplo, uma imagem que entraria, que você enxerga com perfeição, ela vai ficar borrada, com halo, com alguma coisa. Quem é mais crítico consegue perceber, mas muita gente não percebe. Então, assim, não é só a proteção ultravioleta. Então, o fato do óculos não ter uma lente de qualidade adequada, ela vai fazer com que a imagem fique borrada. E o que vai acontecer? O olho fica tentando capturar a imagem. Então, isso tem uma série de músculos do olho que se movimentam para fazer isso. Causa náusea ou dor de cabeça? Então, isso pode gerar dor de cabeça. Em em pessoas mais sensíveis, ela pode até ter uma náusea. Se for um uso muito prolongado, pode. Mas isso é uma coisa pouco frequente. Sim. Então, não espere pelo uso do óculos de qualidade ruim que você vá ter isso para falar, não, esse não é de qualidade adequada. Na verdade, você tem que procurar mesmo na origem. Existem lentes ainda mais apropriadas ainda, que além de ter a proteção ultravioleta, elas melhoram a qualidade da imagem. Então, por exemplo, os óculos que eles são falsificados, piratas, ele tem aquele preço bem mais barato, porque ele é feito às vezes com material, por exemplo, um simples plástico, um acrílico sem qualidade ótica. Às vezes pagar barato sai muito caro, né? Enquanto um óculos, uma lente feita num local adequado, ela pode ter uma série de coisas que são feitas, tratados naquela resina ou naquele cristal, para que a imagem fique perfeita e você tenha um conforto. Além de ter a proteção, você tem um conforto visual. Entendi. Nós temos mais dúvidas nas ruas. Quero só ver. Todos os colírios são iguais? Eles podem ser usados em qualquer situação? Não, de maneira nenhuma. Boa pergunta. Os colírios, eles têm uma indicação médica. As pessoas às vezes pensam que um colírio não é um remédio. Um colírio é um remédio. Então, o remédio ele deve ser usado somente com orientação do médico. Então, assim, eu posso usar um colírio XY que está na farmácia exposto? Não posso. Mas é prejudicial usar alguns casos são até prejudicial. Sim. Às vezes a gente pega muito paciente que infelizmente ainda consegue comprar numa farmácia que não está preparada adequadamente para atender o público. A maioria vende sem prescrição médica. Isso é um erro, na verdade, porque muitas vezes você maqueia uma doença que poderia ser pego um diagnóstico precoce, um tratamento adequado. Às vezes a pessoa está com uma úlcera, uma infecção e acha que é uma coisa simples, vai usando um colírio que pode... Que é fácil de achar, qualquer um compra. Aí acha que está melhorando e depois quando vem ao médico a situação já pode ser crítica, às vezes irreversível. Poxa vida. E o soro fisiológico? Não deve ser usado, não pode ser alguma. Não se deve jogar soro fisiológico nos olhos. E tem muitas receitinhas que eles falam, até brincam, caseiras, né? Vai lá, joga um pouco de soro fisiológico. Isso aí é uma coisa que a gente traz de muito tempo atrás. Né? Quando a gente não tinha a capacidade que a gente tem hoje de fazer uma medicação adequada. O soro fisiológico, além de tudo, ele contamina muito rápido. Então, a gente tem algumas infecções que são realmente muito graves em quem usa soro fisiológico. Sim. Só fazendo um adendo um pouco diferente do que você está falando, por exemplo, um usuário de lente de contato que guarda a lente de contato no soro fisiológico, ele tem uma chance gigantesca de pegar uma ameba, por exemplo, no olho, que o tratamento é super difícil, em alguns casos leva a cegueira e até irreversível. Então, assim, realmente o soro a gente não indica para ser usado dentro dos olhos. Na verdade, até a compressa, eu particularmente prefiro que seja feito com água filtrada. Porque aí você tem a menos chance do próprio sal que tem na água boricada ou no soro fisiológico que irrite a pele também. Tudo isso que o doutor está falando aqui para a gente só diz que automedicação nunca, não deve, e o brasileiro tem esse costume. Vai lá, faz a pesquisa, né, nesses sites de pesquisa, vê quais são os sintomas que tem e vai até a farmácia e compra. Né? Exatamente. Que acontece muito. Nós temos mais dúvidas que o Revista da Cidade foi às ruas, eu quero só ver. Quem usa lentes de contato pode entrar normalmente no mar ou na piscina com elas? Não deve entrar. O que acontece se entra? O risco de infecção aumenta muito. A lente de contato é como se fosse uma pequena prótese colocada no olho. Então, assim, ela acumula detritos. Então, por exemplo, a água do mar é uma água contaminada. A água de uma piscina é uma água contaminada.
E isso, além de tudo, o pH é diferente da água do mar e da água da piscina em relação aos nossos olhos. Por isso que eu disse anteriormente, para a pessoa não abrir o olho dentro da água. Porque vai gerar microlesões nessa região que a gente chama de córnea e pode gerar uma infecção grave. Então, assim, não deve usar. Fora isso, está na praia, pode vir uma areia, entrar embaixo da lente, machucar o olho ou entrar no próprio olho. Se sem as lentes já você corre o risco, quem dirá com lente de não contato. deve. Por exemplo, quem usa óculos e precisa de um óculos para ir à praia, porque enxerga muito mal, o que pode fazer? Ele pode pegar a receita que o oftalmologista prescreveu dos óculos, levar uma ótica e mandar fazer um óculos escuros com grau. Sim. Com proteção ultravioleta, tudo bonitinho, ele vai escolher a armação que ele gosta e faz um óculos escuros. Entendi. Evita o uso da lente de contato. Não, tá certo, ficou bem esclarecido. Pode soltar mais uma pergunta. Tomar sol com maquiagem pode irritar os olhos? Pode, porque quando a gente toma sol vai ter o suor, né? Se não for uma maquiagem específica para água, algumas até são específicas para água, né? Eles estão fazendo muito. Se não tiver uma maquiagem específica para água, ela pode escorrer e entrar no olho. A mesma coisa o protetor solar. Por isso que eu disse essa região, evitar, a região em volta dos olhos, evite de usar o protetor solar, porque ele vai escorrer com o suor e vai entrar no teu olho. Entrando no teu olho, vai irritar teu olho. Então, não deve. Sim, se puder evitar, é melhor. Tá certo, tá certo. Mais dúvidas nas ruas? Pode soltar. O sol faz mal para os olhos do bebê? Faz mal. Como faz mal para mim, para você, o bebê é um ser humano, vai fazer mal. Mas o bebê é mais sensível? Não, ele tem a mesma sensibilidade que a gente. Na verdade, ele tem a mesma sensibilidade. É que assim, os bebês a gente leva em consideração que eles vão, teoricamente, ser expostos ao sol mais leve, entre 8 e 10 horas da manhã e a partir das 16 horas. Mas mesmo nesses horários, você vai colocar uma sombrinha, vai levar num carrinho, né, se for muito pequeno, um bebê mesmo. Você vai deixar ele não exposto diretamente ao sol, você protege ele de alguma forma. Entendi, doutor Leonardo. Nós temos mais uma dúvida nas ruas. Quem usa óculos de grau, o que deve fazer para proteger os olhos no verão? Que foi a última dúvida. O que eu disse anteriormente, quem usa óculos, ele tem duas possibilidades, que são bem simples de se fazer. Se tem que usar o óculos, se não está na praia, ele pode usar a lente de contato, se for o caso, e usar um óculos escuro convencional, com proteção ultravioleta adequada, ou se não dá para usar lente de contato e vai usar o óculos, vai levar a receita até uma ótica, manda fazer o óculos escuros com o grau que se usa. E também tem aquelas armações que vem uma coisa que a gente chama de clip-on, que é uma armação normal que você pega uma lente escura com proteção ultravioleta e só adapta a armação. Ela é presa com imã. Já vi. Não, é ótimo. Também. É ótimo. Resumindo só toda a conversa que nós tivemos, usar bonés, chapéus, óculos também, ver a procedência, também perceber ali o certificado, ver se é verdadeiro ou não o que acontece. Nós vivemos num meio tanto, né, que tem tudo falsificado aqui e ali, infelizmente. Então é só você perceber a procedência de tudo que não vai acontecer absolutamente nada e vai curtir o seu verão, daquele jeito que a gente gosta, né? Com certeza. Muito obrigada, doutor Leonardo. Dá um beijo. Obrigado. Agora eu tenho certeza que todo mundo de casa não vai sofrer nenhum tipo de perigo, né? Pode tomar só à vontade, contanto que coloque um óculos e um boné, tá certo?